uma questão que nós, que trabalhamos como arquitetos, como projetistas, devemos passar a considerar, né, quando vamos pensar em espaços públicos. Então, vocês estão aqui numa oficina de projeto, começando o semestre, pensando no projeto da revitalização da prainha, dentro de um cenário que ninguém imaginava, além dos diretores de Hollywood, que lançaram vários filmes, que a gente assistia sempre impressionado e dizendo que isso era coisa de filme, ficar fechado em casa, que era coisa de filme, não poder sair na rua, enfim. E agora estamos aí enfrentando isso de forma real, né? Sentindo na carne tudo isso. E no Brasil, especificamente, ao contrário do que se vê em vários países da Europa, nós vamos ver que serão potencializados todos os desafios que as cidades já têm em relação à infraestrutura, né? Nós temos cidades, por exemplo, no Brasil, 35% da população vive sem saneamento. Então, você vai pensar, dentro dessa pandemia em que o princípio norteador é a higiene, você ter todo esse percentual sem saneamento, sem água e sem o esgoto. Nós temos uma atualidade que vocês estavam comentando ali, mudou inclusive a metodologia da aula, a metodologia do projeto, nós estamos em isolamento social, nós estamos passando por um momento de mudança radical das relações entre as pessoas, né? As cidades se esvaziando, os hospitais se enchendo e, na verdade, por outro lado, a necessidade de retomarmos essa vida nos espaços públicos, que é o que eu vou falar um pouco hoje, mas também, por outro lado, não deixar de lembrar que nós temos uma grande parte da nossa população em isolamento social em casas que são insalubres, que não tem banheiro, uma grande quantidade de crianças, aqui eu peguei até um exemplo de Vila Velha, que é aí pertinho, crianças de escolas públicas que estão sem aula e aí estão sem merenda. Então, são vários questionamentos que as cidades passam a ter, né? O isolamento da mulher em casa, vítima da violência, tudo isso vem acontecendo nessa nova realidade de cidade que nós estamos vivenciando nesse momento, né? As nossas cidades, tradicionalmente, têm muito mais espaço para carros do que para pedestres, então esse slide ilustra a impossibilidade total de circular ali com isolamento, que é o que se fala, né? E que nós sabemos que vai ainda um bom tempo e que quem tem lido artigos de outros especialistas, a gente está preocupado porque a existência de grandes epidemias e de pandemias, ela pode ser uma recorrente na história da humanidade, né? Então, nós aqui, arquitetos, que defendemos os espaços públicos, vocês, alunos que estão aí para projetar uma reestruturação de espaços públicos, sabemos o quanto esses espaços são essenciais para a qualidade de vida das cidades. E é nosso papel defender a estruturação e a boa qualidade desses espaços, tanto antes quanto durante e depois da pandemia, né? Nós não podemos esquecer que a vida pública, ela ocorre nos espaços públicos. Ainda que às vezes se pensem que a vida pública é o que está na rede social, que é o que a gente publica, não é. A vida pública é o que está na rua, é o convívio social, é o convívio com as pessoas, é o ver o diferente, perceber a cidade, né? Ser tocado por ela, perceber o patrimônio, se relacionar com os espaços, com o lugar, né? Então, isto é a vida pública que nós estamos aqui defendendo e debatendo nesta aula, né? E lembrar também que espaço público não é só aquele espaço que está dito estruturalmente como espaço público, uma praça, um parque, né? O espaço público é qualquer espaço entre os edifícios. Então, vamos começar a lembrar que a rua também é um espaço público, a calçada também é um espaço público, as áreas residuais são espaços públicos, as áreas verdes, as áreas de preservação, que a gente começa a ver, vocês estão trabalhando com isso, né? Os parques são fundamentais na estruturação dessas cidades integradoras, em que a gente quer que as pessoas saiam da sua casa e que vivenciem, que convivam. Esse é o nosso parque que eu falei para vocês, o Parque da Gari. Ele foi vencedor do prêmio, ele ficou finalista do prêmio Tomiotaki, foi um dos destaques do ArcDaily, ficou entre os 20 melhores projetos do Brasil em 2018. Convido vocês, pois eu posso passar o link para o professor, para vocês conhecerem o projeto desse parque. Foi feito por uma empresa espanhola, IDOM, e ele
cumpriu a sua função tanto em qualidade de projeto, metodologia de projeto participativo, quanto na apropriação do espaço, né? Que é uma questão fundamental quando a gente pensa a cidade, pensa os espaços públicos, é que eles devem ser apropriados pelas pessoas, elas devem usar esses espaços, se sentir bem nesses espaços. Agora, como que nós vamos fazer nesse futuro, né? Isso tudo aqui é o Parque da Gare. Como nós vamos fazer nesse futuro de pandemia, em que os parques estão tendo que ser repensados, os espaços públicos estão tendo que ser usados de outra maneira, e mais ainda, nós vamos viver uma crise, uma recessão financeira sem precedentes. Como que as cidades vão ter recursos para estruturar parques desta natureza? Esse parque foi estruturado com recursos do BID, né, um programa bem interessante também que em outra ocasião posso até detalhar para vocês. Então, lembrar vocês, né, mostrar essas imagens para dizer que espaço público é saúde, espaço público é convívio, espaço público é desenvolvimento social, é preservação ambiental. Esse é outro parque que nós trabalhamos numa área ambiental, que é o Parque do Banhado da Vergueira, uma área de banhado, e que é um parque acessível, então, assim, pensar que os espaços são para todos, né? Trazendo arte, trazendo cultura, trazendo atividades que fomentem, né? Então, espaços estruturados são fundamentais, esse é o ponto principal. Mesmo em países em desenvolvimento, mesmo em países que tenham problemas diversos, como eu falei no início, né? No caso, o Brasil, com seus problemas de saneamento, de emprego, renda, nada substitui o espaço público, são problemas diferentes. As cidades precisam ter os seus espaços públicos estruturados, o seu patrimônio preservado e incentivado essa relação entre a população e a cidade. Então, isso é um ponto já entendido. Agora, como as cidades vão passar desse momento 2020 adiante? Eu trouxe algumas imagens para mostrar como está sendo enfrentado imediatamente a situação do Covid, né? Como que as cidades estão enfrentando, com o isolamento social, com a marcação do distanciamento entre as pessoas, mas comecem a observar que para eu ter pessoas distanciadas, para eu ampliar pistas de ciclovias, eu preciso ter espaços amplos. Então, nem todas as cidades têm ou estão estruturadas com seus espaços livres estruturados para poder receber as pessoas, né? Então, muitas cidades estão pensando, estão projetando a ampliação das suas redes de ciclovias, pensando que a bicicleta, além de já ser um modal em amplo desenvolvimento na Europa, inclusive no Brasil, que a bicicleta vá ser uma forma de substituir o transporte público neste momento da pandemia para evitar o contato e a aglomeração dentro do ônibus, né? Então, as cidades vêm fazendo isso, esses projetos de urbanismo tático, de alargamento de passeios, para que se permita que a pessoa possa caminhar com distanciamento e com isolamento. Então, comecem a observar como a pandemia ela está forçando as cidades a colocar aquilo que nós, arquitetos, em geral, já defendemos, que é uma cidade para pessoas, que são cidades vivazes, como a pandemia está forçando as cidades a ter um espaço maior para as pessoas, né? Por essa necessidade de manter o distanciamento. Então, aqui a Holanda mantendo já abrindo os restaurantes, mas com os círculos marcando o distanciamento, né? Distanciamentos em fila. Então, o design já está aparecendo em todos os pontos para resolver o problema da possibilidade da contaminação. Isso aqui é Nova York, que também já estruturou os parques, permitindo que as pessoas usem de forma a manter o afastamento. As praias na França, hoje eu estava vendo que o Rio de Janeiro está tentando implantar a solução das praias e que a população acredita que não vai dar certo no Brasil, né? Mas são iniciativas que vão acontecendo e a gente não sabe até quando, até como que isso vai acontecer, como que vão reagir à vacina, né? Mas, de qualquer forma, as cidades precisam ir solucionando esses problemas para ela poder voltar à vida econômica, voltar à vida social, né, dentro da razoabilidade que a pandemia nos exige. Mas e depois, pessoal? Né, vocês estão aí na parte acadêmica ainda, vocês ainda estão fazendo projetos em que a gente não tem limite financeiro, em que a gente não tem uma realidade tão
próxima para entender. Mas vejam, hoje as cidades brasileiras todas enfrentam o que a gente chama de crise fiscal. A gente não arrecada o suficiente para pagar todas as despesas, para investir em tudo que uma cidade precisa. Então, a gente conta com muitos financiamentos, com emendas de deputados, com financiamentos do BID, com essas questões todas que possam trazer mais recursos, com a PPP, que os colegas falaram antes ali, que é a parceria público-privada, mas a PPP tem várias limitações, então tem uma legislação específica, né? Então, que estratégias essas cidades, que inclui Vitória, que inclui Passo Fundo, que inclui todas as cidades praticamente do mundo, vão usar para devolver às comunidades o sentimento de apropriação ao espaço público? Como que nós vamos gerenciar os nossos recursos e os investimentos para isso, já que, se tivermos crise econômica, as prefeituras recebem menos dinheiro, porque os impostos são menores, porque as pessoas compram menos, as pessoas vão perder o emprego, aí nós vamos ter essa parte do financiamento do governo, como já está acontecendo. Então, é todo um ciclo que vai deixando as cidades que já são carentes financeiramente com menos condições ainda de investir. Nós vamos trabalhar, então, principalmente com duas diretrizes: a regulamentação, que é toda uma parte de legislação, que nós, arquitetos, não interferimos nisso, mas que nós dependemos da legislação para poder fazer os projetos urbanos e poder fazer essas estratégias de parcerias privadas. E nós arquitetos e engenheiros, vamos trabalhar com o design, com a forma, né, com a solução de desenho, e aí é que a gente vai ser desafiado. Eu trouxe alguns exemplos, porque essa fala que eu estou fazendo vem desse artigo que eu escrevi. Eu trouxe alguns exemplos de cidades que antes mesmo da pandemia já tinham soluções interessantes para a gente pensar, tá? Amsterdã, por exemplo, está abraçando um plano que vai remover estacionamentos e criar áreas verdes e de convívio nas ruas locais. Então, em muitos bairros, na rua que é entendida como a via local, via de bairro, eles estão diminuindo o fluxo do carro e ampliando a área de convívio social externo. Vejam que a falta dos espaços externos, ela está sendo sentida de forma muito mais drástica nesses últimos tempos. Então, obviamente, a gente vai ter que ir pensando como que a cidade vai acabar aumentando as suas áreas para permitir as pessoas a usarem esses espaços, né? Que possam ser como a gente fazia quando era criança, de brincar na rua, de ter um espaço amplo, ou que possa ser, por exemplo, esse trabalho de Copenhague, que tive a oportunidade de estar em 2017 em Copenhague, fazendo o curso no Gehl Institute. Então, tendo aula com o próprio Jan Gehl, que é uma emoção, acho que para qualquer um, né? Onde eles nos mostraram essa estratégia, porque Copenhague não tem áreas verdes nas calçadas, não tem arborização nas calçadas, e eles queriam aumentar muito a arborização, queriam aumentar os espaços públicos. Então, o município pagou, na verdade, remunerou os condomínios para que tirassem as cercas internas. Se vocês olharem, esses pátios internos eram privativos, e eles acabaram abrindo esses pátios como pátios semi-privativos de uso público, porém controlado pela visão dos moradores. Então, são abertos, os condomínios estruturaram os jardins, abriram para a comunidade, e aí as pessoas podem usar esses jardins. Então, é uma forma do espaço que é privado ter uma função pública, através de um benefício financeiro, né? Então, aqui são exemplos, tem playgrounds em toda a cidade dentro dessa configuração. Outra configuração importante que Copenhague apresenta, e que para nós é difícil por uma questão de segurança, mas são aspectos que a gente tem que começar a pensar, é como aproveitar melhor os espaços das escolas, principalmente as escolas nos bairros, as escolas públicas. Em Copenhague, as escolas não têm playground fechado. Se vocês estão vendo aqui, esse é o parquinho da escola. Os alunos saem com o seu coletinho direitinho, vão ali. Esse aqui é um playground que tem pula-pula, mas eles podem conviver com qualquer criança do bairro que esteja usando a praça também, tá? Outra praça desse tipo é a Israelplatz, que é um grande exemplo da Kobe Architects em Copenhague, em que até as quadras esportivas são usadas pelos alunos da escola,
E no horário em que termina o intervalo, a professora apita, a gente pode observar isso durante o curso, a professora apita, os alunos entram para dentro das salas. E aí estão as crianças das escolas no intervalo, né, curtindo a praça, curtindo a água, se relacionando com o espaço, né, e também interagindo com pessoas de fora da própria escola. A importância que vem também dos outros países da questão das calçadas mais alargadas e das ciclovias, que nós já estamos falando, por exemplo, de fazer isso de forma tática, de forma não permanente, mas alguns lugares já contemplam estas ciclovias e essas soluções de calçadas alargadas, permitindo o maior uso por parte dos pedestres, né? As ruas para pedestres também a gente pode começar a ter como indicativo de que elas vão ser fortalecidas no pós-pandemia, porque se nós não vamos ter dinheiro nos municípios para investir em estruturação de espaços públicos, nós vamos ter que trabalhar muito com as soluções táticas, com as soluções criativas. Eu anotei, alguém colocou ali a frase do professor Rabelo, já postei até na minha rede social. Ser criativo não é difícil, né? O que é difícil é achar a solução para o determinado lugar. Então, nós vamos ter que trabalhar muito focados em articular soluções de desenho urbano, ser criativos para que possamos voltar a dar vida à nossa economia e às nossas cidades e voltar a dar esse senso de pertencimento às comunidades, tá? Aqui tem alguns exemplos que vários países da América Latina vêm usando, como Colômbia, como Chile, né, de estruturação através de urbanismo tático, melhorando os espaços, por exemplo, em bairros de vulnerabilidade social, em que a gente sabe que o espaço público é fundamental, uma vez que as pessoas moram em casas muito pequenas, sem salubridade, e necessitam desses espaços públicos para viver, né, para ter um momento de lazer que a casa não oferece. Então, a pessoa em vulnerabilidade social, ela tem mais necessidade ainda do espaço público, porque ela não é sócia de um clube, porque ela não frequenta uma academia, porque ela tem restrições financeiras que fazem com que ela precise mesmo, socialmente, usar esse espaço, que é de todos, né? Aqui é um projetinho de Mar del Plata, que mostra a estruturação das esquinas, né, com pinturas, com cones, aumentando os espaços também de convívio das pessoas. Isso é o urbanismo tático, que eu desconfio, e posso até estar errada, mas estando à frente de uma secretaria há 8 anos, a gente já aprende algumas coisas, que vai acabar sendo uma das estratégias mais fortes no pós-pandemia, em virtude dele favorecer soluções mais rápidas e com menos investimento, né? Aqui se vê o Passeio Bandeira, no Chile, né, em Santiago, que é uma solução de urbanismo tático, em que eles desenvolveram essa rua como uma rua para testar tudo que é inovador, conectividade, que é outro aspecto que as cidades vão ter que correr atrás, porque a gente viu com essa pandemia, as cidades perceberam o quanto faz falta a conectividade, né? Então, aí se testa a conectividade, novos mobiliários, soluções sustentáveis, né? Os parklets também vão acabar tomando um espaço importante, né, nessas cidades, em virtude de serem espaços de convívio abertos, então a gente sabe que vão reduzindo as chances de transmissão. E pensar, pessoal que está aí, que faz projeto, que o projeto, ele não tem que ser nada muito, às vezes a gente fala assim, muito pirotécnico, né, que a gente tem que pensar em espaços que deem conforto às pessoas, que permitam atividades variadas, não precisa sempre ter aquele playground tradicional, sempre ter aquela solução que a gente diz estandardizada, né? Então, aproveitem essa oportunidade do curso de arquitetura para testar a criatividade, os colegas arquitetos falaram antes, né? Criar oportunidades, conhecer como que as pessoas usam os espaços para poder projetar e solucionar esses espaços. E também passar a entender que a cidade ela é muito dinâmica e que os espaços eles podem ser mais multifuncionais, que nós temos que ampliar essa oferta dos espaços públicos, né, permitindo os usos tanto de manhã, de tarde, de noite. Esse parque que eu falei para vocês, o Parque da Gari, eu vou estar apresentando ele
no Connected Smart Cities mês que vem, falando sobre a estratégia de gestão que nós colocamos nele. Nós temos lá uma feira do produtor, que foca na produção familiar, agrofamiliar. Então, 3 vezes por semana, 4.000 pessoas passam por lá comprando produtos. Aí nós temos um complexo gastronômico que foi licitado e que é iniciativa privada. 2.000 pessoas por mês, todas as noites, das 6 às 11 da noite, circulam pelo espaço. E nós temos ainda um equipamento da Secretaria de Educação, que é um equipamento multimídia, vai ser inaugurado, para que as crianças possam circular por lá, ter acesso a games, é um espaço geek, é um espaço bem diferenciado. Além do programa natural do parque, quadras, escorregadores, brinquedos, fontes, né? No intuito de quê? No intuito de levar as pessoas ao parque e fazer com que elas usem o espaço e deixem o espaço seguro e estabeleçam essas relações emocionais que nós queremos. Então, quanto mais funções, mais ofertas o espaço público tiver, maior a gama de público que ele vai atender. E também chamar a atenção de todos que estão projetando aí, de não esquecer da perspectiva de gênero quando forem projetar os parques, né? Porque muitas vezes se pensa em muitos usos mais masculinos do que femininos, então as mulheres ficam às vezes até apartadas dos espaços públicos em virtude de não se sentirem pertencentes, e muitas vezes também não se pensa que as pessoas vão com seus filhos, bebês, e precisam dos banheiros e dos espaços estruturados, então, mas isso é só uma dica. E aí, para concluir aqui, eu gostaria de ir comentando que eu vejo com muitos bons olhos a estruturação das escolas públicas como centros pulsantes, em virtude de muitas cidades não terem espaços públicos em bairros para estruturar, para devolver para as comunidades. Então, eu penso muito num fortalecimento das escolas públicas, num uso mais aberto das escolas por parte das comunidades, né, que as escolas normalmente têm quadras, têm parquinhos, têm áreas verdes, né, essa aqui é uma escola muito simples aqui na cidade de Passo Fundo, em que a gente fez um convênio com a Confraria de Artes, num bairro de ocupação, então um bairro vulnerável, e a escola acabou se tornando a grande referência por conta das cores e da pintura artística, né, é uma identidade muito forte. Defendo também a ideia de que no pós-pandemia a gente possa eventualmente fechar as ruas, não é ter a rua sempre fechada, mas fechar as ruas em determinados momentos para que possam acontecer nas ruas as atividades de lazer, principalmente em bairros que não tenham espaços públicos de praças e parques, né? Então, permitir, através daquilo que eu falei lá, legislação, através de projetos de urbanismo tático, que a rua possa ser uma extensão desse espaço público que a gente tem que atender todas as comunidades, né? E potencializar áreas verdes existentes, que eu acho que é mais ou menos, não é uma área verde, é uma prainha necessariamente, né? Mas potencializar, revitalizar áreas que estejam existentes e que estejam subutilizadas ou não até adequadamente restauradas. Porque, vejam, o mais difícil para uma área verde, para estruturar um parque, uma praça, um espaço público, é a vegetação. Então, a gente ali no Parque do Banhado da Vergueiro, nós plantamos as árvores porque não tinha. Então, até que uma árvore cresça, até que ela fique frondosa, gere sombra, gere esse microclima, vai um longo tempo. Quase todas as cidades possuem campos universitários, possuem espaços, antigos conventos, antigas fábricas que possam ter arborização e jardins. Então, passar um olhar nesses espaços e trabalhar com algumas intervenções que possam tornar esses espaços que são, entre aspas, privados ou semi-públicos, em áreas de uso público, como é o caso dessa foto aqui da Universidade aqui de Passo Fundo, que é também é uma universidade parque, né? Então ela atrai muita gente aos finais de semana. Então a minha fala, que vem para fechar essa noite, ela é uma fala mais para propor um desafio de pensar diferente, né? Pensar em como fazer melhor, como atuar melhor, como pensar essa cidade depois dessa pandemia, né? As pessoas vão sair disso tudo muito sedentas do convívio público, do espaço público, né? E aqui cortou a minha frase, não sei porquê, brigou comigo, mas é uma frase do David Harvey, acho que ficou fora aqui vou tirar, daí ele pega aqui, olha só, o bom de estar aqui é que daí a gente pode até
ajeitar a frase aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase do David Harvey. Voltaram a ver agora a janela ou não? Sim, a gente Isso, acho que saiu. Agora saiu. É a frase do Harvey que diz que está Agora na hora saiu. de nós adaptarmos o ambiente urbano ao tipo de gente que nós queremos ser. Então, Ana. Oi. Oi, Ana. Obrigado.